Olá pessoal, começando aqui um primeiro vídeo, na verdade, sobre o livro, essa relíquia maravilhosa aqui, que é o Libido Dominandi, Liberdade Sexual e Controle Político, do Eugene Mike Jones, escritor americano, vivo, com 74 anos, e que tem aí nos presenteados com algumas obras aí fantásticas, no sentido de melhor conhecer o mundo de uma forma que a gente nunca não conheceu antes, né? Não tinha as informações. Ele é um pesquisador, né? E aí, diante de tudo o que ele tem levantado, ele tem, obviamente, produzido os livros aos quais ele assina. É, eu gostaria aqui de começar, né, pela introdução desse livro, já que nessa introdução já possui é, diversas informações aí que nos ajudam a entender muita coisa, né? E lógico que nortear o próprio livro, mas essas informações aí já nos deixam de certa forma um pouco estarrecidos, né, com algumas verdades que vão surgindo. E ele já até começa a citar alguns autores, alguns livros aqui também, que vai ser algo aí que vai ter ao longo de todo o livro, né? O livro ele é dividido em três partes, né, sendo que uma parte menor, que vai da página 17 a 125, uma segunda parte da 135 a 409 e uma terceira parte da 421 a 793. Né? E nessa introdução, então, ele começa relatando que lá quando ele escreveu, isso aqui, essa introdução ele escreveu em 1999, mas ele inicia um relato dele de lá de 1996, praticamente ele quando a internet estava desenvolvendo, né? E ele cita que, apesar de ser americano, ele estava em Londres e ele estava cansado de receber e-mails convidando ele para páginas pornográficas e assinar conteúdos e pedindo cartão de crédito diretamente, né, para assinar esses conteúdos, e que ele começou a se incomodar muito com isso. E ele se preparava para fazer uma reclamação ao servidor dele, né, que era um servidor americano de internet, e ele acabou descobrindo que o próprio servidor aí tinha o seu próprio canal, né, de pornografia. Né? Então ele viu que o negócio era muito mais profundo do que podia se imaginar. Vai ter aqui ao longo aí da nossa explanação aqui, muita coisa que eu vou ter que ler, porque, como eu falei assim, é um livro extremamente denso, né? Ele tem muita informação e ele nos obriga a algumas coisas que a gente de fato faça a leitura, porque é uma informação muito precisa, muito direta, né? E aqui ele começa dizendo, né, que a pornografia sempre foi uma forma de controle financeiro. É uma forma de fazer com que as pessoas gastem seu dinheiro e, devido à natureza compulsiva da transação, não é muito diferente do tráfico de drogas. Né? Na verdade, ele coloca aí de uma forma que é um vício, né? Um vício como um usuário de drogas. Mas, diferentemente da prostituição, não é muito. Desculpa. Diferentemente da prostituição, que também é uma transação que envolve a compulsão, a pornografia tem laços estreitos com a tecnologia, especialmente a reprodução e transmissão de imagens. Então, com o avanço da tecnologia, o acesso à pornografia e a produção, né, porque se tem procura, tem mercado, né, e vice-versa. Então as pessoas começaram a procurar muito mais, né? E obviamente os recursos que a internet nos trouxe fez com que aumentasse, né? Crescesse assustadoramente aí o acesso e também a produção, né? O que começou como servidão ao pecado finalmente se transformou em controle financeiro. E o que passou a ser aceito como uma transação financeira foi, enfim, transformado em uma forma de controle político. A revolução sexual é contemporânea
do tipo de revolução política que começou na França em 1789. Ou seja, não estamos falando de simples vícios sexuais quando usamos o termo revolução sexual, mas sim da racionalização do vício sexual, seguida da sua exploração financeira e mobilização política como forma de controle. Já que a libertação sexual leva inevitavelmente a sociedade ao caos. Ela gera quase desde o seu princípio a necessidade do controle social. Essa dinâmica é o tema do livro. Então, durante todo o livro, ele vai tratar do que essa revolução sexual, essa libertação sexual, ela nos trouxe, né? E o que todo o controle gerado, e muito do controle que nós temos hoje, ele é fruto disso, né? Aqui avançando, o desejo sexual também é uma forma de vício. A liberdade sexual é, na verdade, uma forma de controle sexual. As primeiras ideias tentadoras de exploração do sexo como forma de controle social emergiram durante o Iluminismo. Ele vai tratar muito aqui ao longo do livro, aí a gente vai ver nos próximos capítulos, que de fato ele inicia ali, né, o estudo dele citando o Iluminismo, né? Então o Iluminismo, na verdade, foi um portal, né, para todo o surgimento de várias males que a gente tem hoje, né, inclusive a própria esquerda, né? Se o universo é uma máquina cuja força primordial é a gravidade e a sociedade uma máquina cuja força primordial é o interesse próprio, o homem, da mesma forma, é desacralizado e visto como uma máquina cujo motor tem a paixão como combustível. A partir daí, não é muito difícil entender como o controlador das paixões pode controlar os homens. E aqui ele já começa a citar um primeiro autor, né, de um livro que é A História da Revolução Sexual, né, que vem aí trazer toda essa questão liberal, né, da sexualização, que é o autor, né, o John Heydrich. E esse cara aqui, ele já começa dizendo, né, que o dogma a ser promulgado é que a licenciosidade sexual é libertadora, que a busca da libertação é sua própria justificativa e que mesmo que algumas poucas pessoas tenham se machucado ou morrido por isso, no processo, tudo valeu a pena no final das contas. A gente sabe que não é bem assim. Bom, a revolução sexual não foi um levante telúrico dos oprimidos, mas foi a conjunção das partículas da revolta e do iluminismo. Foi, na verdade, uma decisão da classe dominante na França, Rússia, Alemanha e Estados Unidos, no sentido de tolerar, nos últimos 200 anos, o comportamento sexual fora do casamento, como uma forma de insurreição e de controle político, né? Isso aqui é o que vai citando também no livro de Heydrich. Bernard Bergson, que trabalhou para os Rockefeller, foi um estudante do iluminismo e colocou essas ideias em prática na manipulação da opinião pública durante a década de 1960, mais especificamente na batalha dos Rockefellers contra a Igreja Católica, na questão da descriminalização dos anticoncepcionais. Aqui, mais para frente, já na terceira parte, se eu não me engano, ele trabalha bastante essa questão do quanto a Fundação Rockefeller, financiada, obviamente, pela família Rockefeller, ela vai em cima da Igreja Católica na questão da liberação dos anticoncepcionais, né? Na questão que isso, obviamente, acarreta aí na liberação sexual e também no controle de natalidade, né? A família Rockefeller ela foi uma grande financiadora em todos os programas, em todos os planos de os projetos que existiram de controle de natalidade. E, obviamente, né, como consequência, a libertação sexual, a liberdade sexual, ou libertinagem, como alguns preferirem.
Edward Bernays era sobrinho de Sigmund Freud. Esse cara aqui, esse Edward Bernays, ele vai também aí aparecer várias vezes durante o livro, porque ele é um cara que ele usou dos conhecimentos do tio, né, do Freud, para controle, né, para indução, para manipulação, né. Ele vai ser um cara, inclusive, que ele é considerado o pai do marketing moderno, né? Ele trabalhou muito a questão aí da publicidade e propaganda, inclusive ele é, até onde eu sei, estudado aí em disciplinas do curso de publicidade e propaganda. Uma outra citação aqui: e de todas as paixões, os iluministas deixam claro: as paixões sexuais são as mais efetivas do que o respeito ao controle do homem. Um detalhezinho aqui: inundar um país com pornografia significa tornar muitas pessoas viciadas, de forma semelhante ao tráfico de drogas, como a gente falou ali no início. A licenciosidade sexual é usada como uma forma de controle político. Agora ele vem aqui num detalhe importante sobre uma revista americana, que é a Penthouse, que era uma revista masculina com artigos sobre estilos de vida e, obviamente, controle pornográfico. Essa revista aqui já nos explana como a esquerda ela trabalha, né? Ela vai criando veículos, né? Motores, né, digamos assim, de controle, né, de manipulação e de uso em função da ameaça, né? Então, essa revista aqui, ela trabalhou muito no sentido de as pessoas que eram contra o movimento da libertação sexual, eles expunham a vida da pessoa ali. Eles davam um jeito de pegar algum podre, alguma situação e tacar ela no ventilador, né? E aí ele cita também, para você ver como que é bastante controversa a questão, o caso do ex-presidente americano Bill Clinton, né? Lá no caso dele com a Jennifer Flowers, né? E aí perguntam, né, ali pros jornalistas, pro pessoal envolvido, né, com a revista Penthouse, o porquê que não se falava do caso do ex-presidente Clinton. E aí eles respondem que ele era um apoiador da libertação sexual, então dele não se falava, né? Então, isso aí é o modus operandi, né, de como a manipulação é feita, né? Se você concorda, nada vai contra você. Se você tem alguma coisa contra, pode ter certeza que vão achar alguma coisa sua ali, nem que criada, para te manipular e fazer com que você venha ao lado deles, ou te destruir, né? A ideia de que a libertação sexual poderia ser usada como uma forma de controle não é nova. Está no coração da história de Sansão e Dalila, né? Vê que já tem uma questão bíblica, né? Santo Agostinho, no seu Magnum Opus, em defesa do cristianismo, contra as acusações dos pagãos de que este teria contribuído para a queda de Roma, dividiu o mundo em duas cidades: a cidade de Deus, que ama o Criador até o limite da extinção do ego, e a cidade do homem, que ama o ego até o limite da extinção de Deus. Agostinho descreve a cidade do homem como uma desejosa de dominar o mundo, mas ao mesmo tempo dominada por sua paixão pela dominação. Libido dominandi, a paixão pela dominação. Aí está a explicação do título do livro, né? O que ele quer dizer com libido dominante, o escritor, né? É a paixão pela dominação. É, portanto, um projeto paradoxal, invariavelmente praticado por aqueles que estão obcecados pelas mesmas paixões que incitam para dominar as massas, né? Tendo o domínio das massas, você tem o poder. O homem moral encontra-se num estado de tranquilidade e paz, enquanto o homem imoral encontra-se em perpétua inquietação. Essa é uma frase que é dita pelo Marquês de Sade, que a gente vai estudar aí nos próximos capítulos,
que foi, obviamente, um maníaco pornográfico, é o grande pai da pornografia, e existem livros aí, se entrar na Amazon e diversas livrarias, os livros dele, né, que são livros horríveis, né, que não devem ser lidos, e que mostram, na verdade, a loucura de um homem em função da pornografia, e ele sabia do que estava falando, né, e ele cita exatamente isso, né, que o homem moral encontra-se num estado de tranquilidade e paz, enquanto o homem imoral encontra-se em perpétua inquietação. E para a revolução, a pessoa precisa estar inquieta. Uma pessoa em paz, ela não vai à revolução, né? Ela não faz revolução. Então, isso são movimentos, né? São motores aí para poder conduzir aquilo que um seleto grupo tem interesse em relação à humanidade. O que se segue e reitero, a história de um projeto que nasceu da inversão das verdades cristãs pelo iluminismo, né? Então, o intuito do iluminismo era inverter as verdades cristãs, né? Fazer o negativo. Até mesmo aquele que se levantam contra ti, escreveu Agostinho, se dirigindo ao Todo-Poderoso nas Confissões, que é um livro de Santo Agostinho, ao qual também recomendo leitura, não conseguem senão vos copiar de forma perversa. O mesmo poderia ser dito do iluminismo, que começou como um movimento para libertar o homem e subitamente se transformou em um projeto para controlá-lo, né? Então, o iluminismo de início foi vendido, né, como algo para a libertação, mas na verdade ele era para controle. A mesma forma de controlar o homem é fazê-lo sem que ele tenha consciência de que é controlado, né? Então, por isso que se diz que hoje a gente vive uma guerra cultural, né? Então, a grande revolução hoje, ela não é por armas, né? É o domínio, na verdade, busca-se o domínio das paixões das pessoas, e você tem ela nas mãos, né? Então, você não aponta uma arma para ela, você não prende ela diretamente dentro de uma cela, mas você prende ela pelas paixões. E a melhor forma de fazer isso é através da manipulação sistemática das paixões, pois o homem tende a se identificar com elas. Ao defendê-las, ele defende sua liberdade, que usualmente enxerga como a habilidade ilimitada de realizar seus desejos, sem, na maior parte do tempo, entender como é fácil manipular essas paixões desde o exterior. O que isso nos mostra, né? É o modus operandi, né? Como eu já disse, né? Você dá liberdade às paixões, que teoricamente são proibidas, né? Para aqueles grupos, né? Por isso que a esquerda ela domina guetos, né? Ela não domina por inteiro, de certa forma. Ela vai dominando, né? Para atingir o todo, né? Ela vai dominando os guetos ali, onde ela pega ali o que é o tendão de Aquiles, né? Daquele grupo, dá aquela liberdade que teoricamente aquelas pessoas querem, e disso se faz o domínio. Então aquela libertação, ela tem um preço, né? Ela é trazida ali de forma com uma cordinha ali que eu vou controlando ali, né, aquele gado, né, para que ele sempre esteja à nossa disposição, né, a disposição que eu falo desse grupo seleto de dominadores que controlam o mundo, né? Bom, essa introdução desse livro fantástico já mostra muito aí ao que veio, né, ao que ele pretende aí com o livro. É um livro extremamente denso, com muita informação. Vai nos levar a diversos outros livros. Eu acabei adquirindo outros livros porque estão aqui, né? Alguns aí analisando, eu vi que, como aí os livros do Marquês de Sade são aberrações, né? Engraçado que esses livros estão em determinadas livrarias e o Libido Dominante não, né? Para ver como que
as coisas têm lado, né? Então, é isso. Vamos dar continuidade aí nos próximos vídeos aos capítulos aí seguintes, aliás, do primeiro aos seguintes capítulos dessa obra-prima. Obrigado a todos aí por assistir, né, e por participar do nosso canal.